do canal Apaixonados pela Cruz, sou Alexandre Oliveira. Estamos aqui para partilhar mais uma mensagem da parte do Senhor ao seu coração. Sem mais delongas, eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia no Evangelho que nos escreveu Lucas, no capítulo número 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6, o versículo é o de número 6 também, Lucas 6,6. A palavra de Deus diz assim: Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. E os escribas e os fariseus observaram-no, procurando ver se ele faria alguma cura no sábado, a fim de acharem do que o acusar. Mas ele, conhecendo os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: Levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus: Que vos parece lícito no sábado? Fazer o bem ou mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. Ele assim o fez. E a mão foi restaurada. Mas se encheram de furor e discutiam entre si do que fariam de Jesus. Então, rapidamente, eu quero destacar aqui algumas coisas. Esse texto, ele nos diz, aqui no capítulo 6, que Jesus, no dia de sábado, ele estava na sinagoga dos judeus. Nesse dia de sábado, o texto vai dizer ali que estava naquela sinagoga um homem que tinha sua mão direita, Lucas ele vai dar esse detalhe, é o único desse detalhe, dizendo que esta mão era a direita. Os outros evangelistas não falam sobre esse milagre, mas não relatam essa questão. Então ele tem sua mão direita mirrada, ou seja, ressequida ou atrofiada. Então ele tem essa mão enferma. Ele é um homem que está no templo, apesar de sua enfermidade, apesar de seu problema, ele está no templo. E nesse inteirinho que ele está no templo, o texto vai dizer ali que Jesus chega. E quando Jesus chega no templo, a palavra do Senhor é clara ao dizer que os fariseus estavam ali com o intuito, observando, olhando para Jesus. Então eles estavam no culto, mas não estavam ali com o objetivo de adorar, mas de procurar uma falha em Jesus, um erro em Jesus, para poderem o acusar. O texto diz aqui que estava ali este homem, e os escribas e os fariseus observavam Jesus, versículo 7, para ver se ele curaria no sábado. E Jesus mais na frente, aqui ele vai perguntar para eles: olha, o que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Tirar a vida, salvar a vida ou deixá-la perecer? Em outro texto, fala sobre essa mesma questão. Ele diz assim: olha, qual de vós, se uma ovelha, se um animal cair num barranco, num buraco, não fará todo o esforço para tirá-lo de lá? Quanto mais a um homem, quanto mais a uma pessoa como essa. No capítulo 18 de Mateus, ele conta uma parábola sobre um pastor que havia perdido uma ovelha, e ele deixou as 99 ovelhas e foi de encontro àquela que havia se perdido, porque Deus não é aquele que abre mão. Os fariseus eram religiosos. Mateus no capítulo 23, Jesus censurou os fariseus, porque eles eram aqueles que davam dízimo, tortelando o heno do cominho. Eram eles que, quando iam, se assentavam na cadeira de Moisés. Eram eles que fingiam-se ser religiosos, mas muitas vezes eles tinham apenas uma aparência. Muitas vezes eles obedeciam exteriormente, mas o coração estava longe, o coração estava distante de Deus. Então nós precisamos aprender uma coisa: nós não podemos ser como os fariseus, que estavam no culto procurando defeito nele, estavam no momento de louvor, de adoração, procurando defeitos. Nós precisamos aprender uma coisa: aqueles homens, Jesus censurou no capítulo 6 de Mateus também o seguinte fato, que eles davam dízimos, que eles ajudavam as pessoas com o intuito de serem vistos pelos homens. Eles iam jejuar e desfiguravam o rosto, mexiam nos cabelos, desenhavam os cabelos, deixavam eles despenteados para mostrar aos outros que estavam fazendo uma obra boa, que estavam buscando a Deus. Jesus disse que eles já tinham recebido a recompensa, porque eles queriam mostrar aos outros que eram religiosos, não a Deus. Mas Jesus vai fazer em secreto, e o Pai que vem em secreto recompensará publicamente. Então eles eram homens puramente religiosos, que estavam interessados em seu próprio benefício, estavam interessados em si próprios. Nesse próprio capítulo 23 de Mateus, Jesus vai dizer o seguinte, que eles gostavam de se assentar, nos primeiros lugares das sinagogas. Eles gostavam de aparecer, de serem vistos. Jesus, ele chega nesta sinagoga, e ele está ali sendo observado por eles, sendo testado por eles. Ele ensinava ali, versículo 6,
Mas o texto diz aqui que aquele homem estava ali enfermo. Enquanto os fariseus estavam ali, Jesus ele chega na sinagoga. Quando ele chega na sinagoga, o texto vai dizer aqui que ele conhecia os pensamentos daqueles homens. Ele sabia o que eles estavam pensando. E ele disse para o homem que tinha aquela mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. Se ele está chamando, se Jesus está chamando ele para vir para o meio, ele não estava no meio. Provavelmente ele estava no canto. Provavelmente não tinha cadeira na sinagoga. Provavelmente ele era um desprezado por causa de sua enfermidade, por causa do seu problema. Só que Jesus olhou para ele. Irmão, Jesus olha para aquele cujo qual nós desprezamos. Jesus olha para aquele, para aquela que para a sociedade é mais uma. Ele olha para ele, está interessado em mudar a vida dele, está interessado em mudar a vida dela. Ele olha para aquele homem e diz para ele: olha, vem para o meio. Assim como lá em Lucas, aqui em Lucas, no capítulo 3, salvo engano, ele chega lá no capítulo 13, ele chega e tem a mulher que está 18 anos encurvada, possessa, presa com espírito de enfermidade, e Jesus viu aquela mulher e também chamou a ela. Ela estava lá no canto e Jesus chamou a ela e disse para aquela mulher: mulher, tu estás livre da tua enfermidade, tu estás livre do teu mal. E ele olhou para esse homem da mesma forma e chamou. Então Jesus, ele olha para aquele que está caído, ele olha para aquele que está enfermo, ele não apenas olha, como ele também chama. Mateus capítulo 11, vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O texto diz aqui, Jesus olhou para aquele homem e disse para ele: vem para o meio, levanta-te. E ele veio para o meio, e ele, levantando-se, permaneceu de pé. Jesus chamou aquele que era o anônimo. Jesus chamou aquele que ninguém conhecia. Mas Jesus chama ele e diz assim: permanece. Então Jesus disse: olha, que vos parece bem para vocês salvar a vida ou tirá-la. E olhando todos ao redor, disse Jesus àquele homem: estende a mão. E aquele homem, naquele momento, ele estendeu aquela mão enferma a Jesus. Ele estendeu aquela mão para o mestre. E o texto diz aqui: e assim fez, e a sua mão foi restaurada. E assim fez, e a sua mão ficou como a outra. Provavelmente era uma mão que não tinha circulação sanguínea, uma mão atrofiada. Nós sabemos quando uma pessoa tem um membro do corpo e ela não utiliza-se dele, com o tempo esse membro do corpo, ele vai definhando, vai ficando uma situação complicada ali. E aquele homem estava terrivelmente enfermo. Jesus chamou ele, Jesus curou ele. Então esse é o Jesus que muda a história, é o que nos veio. Então o que é que na sua vida está fora do lugar? O que é que na sua vida está atrofiado? O que é que na sua vida precisa de um milagre? Estenda. Jesus é aquele que estende a sua mão para nós. Entregue para ele o seu problema, entregue para ele a sua dificuldade. O Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agrada-te do Senhor, diz a palavra do Senhor, e ele desagrada-te do Senhor, ele satisfará os desejos do teu coração. E Deus aplique essa reflexão no seu coração. Creia no Deus que pode mudar a história, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, até a próxima. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e que Deus te abençoe.